Senhor concedeu-lhe a glória dos santos e pela sua palavra realizou maravilhas. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. O Senhor concedeu-lhe a glória dos santos e pela sua palavra realizou maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É no nome de Jesus que estamos reunidos. Ele é que nos convoca, Ele é que nos alimenta, Ele é que nos acompanha em cada dia da nossa vida. E aqui, peregrinos de Fátima, peregrinos da Mãe do Céu, renovemos também a nossa relação filial com ela, que é a mãe de todos nós. Hoje celebramos na liturgia a memória de São Domingos, o fundador da Ordem dos Pregadores dos Dominicanos. Peçamos também a sua intercessão, sobretudo para os membros da Ordem Dominicana nas suas diversas faixas, os padres, as irmãs, os terceiros da Ordem Terceira, etc. Como sempre, no início da nossa celebração e preparando-nos para celebrar os santos mistérios, abramo-nos à misericórdia do Senhor e peçamos-lhe o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Venha, Senhor, em auxílio da vossa Igreja São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela sua doutrina e protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Deve estar aqui.
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão censuraram Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara como esposa. Eles disseram-lhe: foi somente a Moisés que o Senhor falou? Não nos falou também a nós? E o Senhor ouviu. Moisés era um homem muito humilde, mais humilde que todos os homens sobre a face da terra. Subitamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Maria: vinde todos três à tenda da ressurreição, da reunião. E os três puseram-se a caminho. O Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria e eles aproximaram-se. Disse-lhes o Senhor: escutai bem as minhas palavras. Se há entre vós algum profeta, revelo-me a ele numa visão ou falo com ele em sonhos. Mas não procedo assim com o meu servo Moisés. Ele é o homem de confiança em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, em visão direta e não por enigmas. Ele vê a imagem do Senhor. Porque ousastes censurar o meu servo Moisés? A ira do Senhor inflamou-se contra eles e o Senhor retirou-se, enquanto a nuvem se afastava da tenda. Maria cobriu-se de lepra, branca como a neve. Arão voltou-se para ela e viu que estava leprosa. Arão disse a Moisés: por piedade, meu senhor, não deixes cair sobre nós a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer. Que ela não fique semelhante à criança que nasce morta, com o corpo meio corroído, ao sair do ventre materno. Então Moisés clamou ao Senhor: por piedade, Senhor Deus, curai-a. Palavra do Senhor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Porque eu reconheço os meus pecados,
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Assim é justa a vossa sentença e reto o vosso julgamento, porque eu nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, vós sois o Filho de Deus, vós sois o Rei de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus.
Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, Senhor!" Jesus estendeu logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram, ficaram completamente curados. Palavra da salvação. Vou referir-me, procurei fazê-lo brevemente, a 3 pontos. Primeiro, o Evangelho. O que é que nos faz lembrar este Evangelho? Não é a vida da Igreja, das nossas comunidades que estamos todos a viver. Segundo, não é a vida de cada um de nós? Pensando na vida de cada um de nós, ouvimos no Evangelho: Jesus despediu os discípulos, ele ficou para trás, subiu ao monte e rezou. E os discípulos foram no barco. E o que é que aconteceu? Ondas alterosas, vento contrário, uma tempestade. E em que é que os discípulos ficam? Em que estado de espírito? Ficam desesperados. Não é possível isto estar a acontecer-nos. Mas é isso. É isso que acontece por vezes, não digo todos os dias, claro, mas é isso que acontece por vezes conosco próprios. Estamos na nossa vida, vem ao nosso encontro uma qualquer grande ou pequena dificuldade e nós dizemos quase logo: pois é, Jesus esqueceu-se de mim, Jesus abandonou-me e aqui estou eu sozinho a enfrentar este problema, este sofrimento. Não é isto, ou parecido com isto, o que acontece tantas vezes conosco? Não é isto, ou parecido com isto, aquilo que vivemos em tantas comunidades cristãs? E, no entanto, acontece uma coisa completamente inesperada. No meio da noite, Jesus foi ter com os discípulos naquelas aflições. E de tal maneira que os discípulos não o reconheceram. Vejam se não acontece uma coisa parecida com muitos de nós, bastantes vezes na vida. Se está ao nosso lado, melhor dito, Jesus está dentro de nós e nós não o reconhecemos. Parece que nunca o vimos, parece que nunca entramos em contacto com ele. Mas é isso que acontece. Era a minha reflexão sobre o Evangelho. Este é o domingo, este é o Evangelho do próximo domingo, onde ter a oportunidade, no próximo domingo, de continuar a vossa reflexão. O segundo tópico era da primeira leitura. A irmã de Moisés criticou e vimos o que é que aconteceu. Ela ficou leprosa. Para mim, o importante nesta passagem que ouvimos não é a tragédia, a lepra que atingiu a irmã de Moisés. Para mim, o decisivo nesta leitura é o que nos foi dito a respeito de Moisés. E o que é que nos foi dito? Primeiro, é Deus quem defende Moisés. Foi isso que ouvimos na leitura, no texto. É Deus quem defende Moisés das críticas que lhe foram feitas pela sua irmã e pelo seu irmão Arão. Moisés é mais importante, ouvimos as palavras da primeira leitura, é mais importante do que todos os profetas de Israel. Porquê? Porque ele é mais do que um profeta
e um mestre do povo. Moisés é o confidente de Deus. Deus fala com ele olhos nos olhos, face a face. Deus diz-lhe diretamente aquilo que é importante para o povo. É da boca de Deus que vem aquilo que ele ouve, sem intermediários. Isto foi o que ouvimos na leitura. E agora façamos uma transposição. Reparemos, lembremo-nos, como é que os evangelistas falam de Jesus e muitas vezes o consideram o novo Moisés. Portanto, um outro, novo é certo, Moisés. E nós devemos também aprender. Agora, na nova aliança, é com Jesus que nós devemos aprender. Porque quem ouve Jesus, ouve Deus. Quem ouvia Moisés, ouvia Deus, que tinha dito a Moisés que dissesse ao povo. Último tópico. Celebramos hoje São Domingos, lembrei-o no início da celebração, brevemente. Foi numa viagem que São Domingos fez a Roma, ao passar pelo sul da França, que ele conheceu os movimentos evangélicos de pobreza heterodoxos, vários deles, os valdenses, os albigenses, os cátaros. E em 1215 ele fundou a Ordem dos Pregadores. Obteve, ou procurou obter, a aprovação no Concílio de Latrão, que se celebrou no quinto Concílio de Latrão, que se celebrou nesse ano. E eu gostei de ler numa biografia de São Domingos o que o autor dizia. E ele dizia assim: ele, São Domingos, queria viver como os hereges, no sentido, queria ser pobre, como os hereges, os valdenses, os cátaros, os albigenses, viviam. Queria viver como eles, mas ele queria ensinar como ensina a Igreja. Queria pregar com convicção, ser pobre como os apóstolos, não se prender a nenhum lugar. E as ordens mendicantes, os franciscanos nascem praticamente na altura, as ordens mendicantes renovaram a Igreja a partir do século XIII. Invoquemos São Domingos e a sua intercessão.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna, Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love, together with Francis, our Pope, Joseph, our Bishop, and all the clergy. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Eu creio, Senhor,
Sou para vós o pão vivo que do céu desceu à terra. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Quem vier ao meu encontro nunca há de ter fome. Quem em mim acreditar nunca mais sentirá sede. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho de Deus. O maná que no deserto vossos pais alimentou foi milagre de sustento, mas da morte os não livrou. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Quem, porém, comer meu pão viverá eternamente, pois este pão sou eu mesmo que na cruz me ofereço. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, Tu és o pão vivo, Tu és o pão vivo, o Filho de Se não comerdes o pão, que é o meu corpo na cruz, não tereis a salvação que meu Pai vos oferece. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Se não beberdes o vinho, que é meu sangue derramado, não vivereis para sempre na minha ressurreição. Eu creio,
creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Tu és o Messias. Tu és o Messias, o Filho de Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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 Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Oremos. Fazei, Senhor, que a vossa Igreja, dedicada plenamente ao vosso serviço e alimentada com a força do Sacramento Celeste na comemoração de São Domingos, assim como floresceu com a sua pregação, assim seja ajudada com a sua intercessão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Depois não se esqueça de fazer a bênção dos objetos. Estão aqui. Exatamente. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Bendito sejais, Senhor, o fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sobre todos vós desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.
Desejo a todos uma boa continuação da vossa peregrinação e, se for o caso, um bom regresso às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou.